Bom, e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a lidar melhor com a preocupação excessiva e com a ruminação. Então, se você é uma pessoa que se preocupa excessivamente com tudo, ou que está sempre ruminando, remoendo as coisas, fique comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a lidar com isso. Bom, a preocupação, né, ela depende muito, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Por quê? Porque se preocupar tem um lado bom. Então, por exemplo, se eu me aproximo de uma varanda, eu preciso me preocupar para não me aproximar demais daquela varanda ou não, né, me debruçar ali na varanda, porque senão eu vou cair. Eu preciso ter um mínimo de preocupação para que eu não faça algumas coisas que podem ser, inclusive, coisas perigosas para minha vida, né? Então, a preocupação, ela tem esse lado positivo. Ela tem um outro lado positivo também, por exemplo, quando você vai fazer uma prova. Se você vai fazer uma prova, você precisa se preocupar em estudar, né? Você precisa se preocupar em selecionar as matérias principais ali para você dar uma olhada, dar uma revisada. Se você não tiver o mínimo de preocupação, você não vai estudar para a prova e assim, né? Provavelmente você não vai sair bem. Então percebe como a preocupação ela é importante, sim, né? E ela é benéfica por um lado. O problema dessa preocupação é justamente o excesso dela. Você se preocupar excessivamente com tudo e ficar criando um monte de cenários e possibilidades que nunca chegam a acontecer, isso não te ajuda em nada. E eu vou te explicar por quê, tá? Sobre a ruminação, a ruminação, inclusive, é algo muito presente em quadros depressivos. Então, pessoas que são, né, que têm um transtorno depressivo, ou pessoas que são mais deprimidas, normalmente ficam ruminando, remoendo muitas coisas do passado, se culpando muito, né, pelas coisas que já aconteceram, e aí fica ali remoendo aquela situação. E isso também, né, pode ser muito prejudicial, tanto a ruminação quanto a preocupação excessiva. E assim, eu acho que a preocupação excessiva ou a ruminação, ela tá muito ligada, às vezes, a algumas crenças distorcidas que as pessoas têm. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditam que se preocupar é sinônimo de responsabilidade. Então tem pessoas que acham, não, mas se eu me preocupo, então é porque eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa precavida. Só que, como eu falei, depende. Se você se preocupa até um certo ponto em que isso não gera um sofrimento, não gera uma ansiedade antecipatória pra você, ok, você é uma pessoa preocupada apenas para ter responsabilidade nas coisas. Mas se você se preocupa em excesso e está sofrendo com isso, fica ansiosa, isso te gera às vezes até crises, né, de ansiedade, sintomas físicos ali, como coração acelerado, sudorese, você não dorme direito à noite de tanto que você fica preocupada com as coisas, isso já não é positivo. Isso já passou de ser uma preocupação pela responsabilidade e se tornou algo excessivo na sua vida, tá? Mas como eu falei, essa crença, né, de que ser uma pessoa preocupada é sinônimo de ser uma pessoa responsável, faz com que a pessoa às vezes fique incansavelmente se preocupando com as coisas. Faz justamente com que a pessoa queira se preocupar, inclusive, com tudo, porque assim ela está sendo responsável. Só que, como eu falei, essa é uma crença que ela pode ser distorcida, porque se preocupar com tudo não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa responsável, só quer dizer que você é uma pessoa ansiosa, talvez. Tá se preocupando antecipadamente com as coisas, mas não responsável. Responsável é quando você tem uma preocupação e essa preocupação, ela é produtiva, no sentido de você consegue fazer algo para resolver aquele problema. Então, por exemplo, a questão da prova. Se você tem uma prova, você se preocupa com ela, mas você faz algo para lidar com ela, no sentido de vai, estuda, selecione as matérias, organiza os materiais que você precisa. Isso é uma preocupação ligada à responsabilidade de fato, porque está sendo algo produtivo, inclusive. E te tornando uma pessoa responsável, né? Agora, se você se preocupa, imagina um monte de cenários, mas não consegue fazer nada a respeito disso, isso não é uma preocupação que tá ligada à responsabilidade, entende? É apenas uma preocupação de ansiedade mesmo, te deixando super ansiosa. Outras crenças, né, que as pessoas têm dentro dessa questão da preocupação é acreditar que elas vão ter alguma resposta se continuar se preocupando. Muitas vezes essas preocupações, ela vem na forma de e se, que é uma distorção cognitiva. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico sobre as distorções cognitivas. Você pode estar conferindo esse vídeo depois, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Mas quando você tem um pensamento do tipo e se, que ele seria mais ou menos assim, e se alguma coisa acontecer? E se isso der errado? Então, o pensamento que vem na forma de pergunta sempre começa com a palavrinha e se? E se aquilo acontecer? E se der errado? E se eu não conseguir? Esse tipo de preocupação, né, do e se, faz com que a pessoa às vezes acredite que se ela pensar em todas as possibilidades possíveis, ela vai ter uma resposta. Em algum momento ela vai chegar a alguma conclusão. Mas a verdade é que se essa preocupação ela está relacionada a algo voltado para o futuro, você não vai ter uma resposta. Porque o futuro ele ainda não aconteceu, então como você vai ter uma resposta? Vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você está preocupado em ser demitido do seu trabalho.
Mas vamos imaginar a seguinte situação. Ninguém te ameaçou, né, que vai demitir você, ninguém falou nada disso, nem seu chefe, ninguém, tá todo mundo trabalhando normalmente. Mas aí, do nada, você começa a se preocupar com isso. Nossa, e se eu for demitida? E se meu chefe não estiver gostando do meu trabalho? Mas você não tem nenhuma evidência de que isso é verdade. Mas você começa com esses pensamentos. E se? Percebe que aqui é o pensamento e se? E se eu for demitida? E se meu chefe não estiver gostando do meu trabalho? E se eu não estiver sendo uma boa profissional? Ao se preocupar com isso e fazer ali, né, e ter ali várias opções, você nunca consegue chegar a uma conclusão e nunca consegue ter uma resposta concreta. Porque, e se eu for demitida, é uma coisa muito aberta, né, assim, nada aconteceu ainda, você ainda não foi demitida, pode ser que você seja no futuro, mas ficar pensando nisso não te ajuda muito, porque o que você faz com essa informação? Nada. E você também não consegue ter uma resposta. Você não consegue ter um sim ou um não com isso. Então percebe como às vezes as preocupações, ela não te levam a uma resposta. Porém, se você acha que você pode encontrar uma resposta por ficar pensando demais nesses e sis, aí isso acaba sendo muito prejudicial, inclusive causando sofrimento para você. Uma outra crença é você achar que se você se preocupar demais, você vai estar mais preparado para aquela situação. Isso aqui dá uma falsa sensação de controle, porque a pessoa ela acredita que quanto mais ela se preocupar, mais ela vai estar preparada. Ou seja, ela tenta pensar em todas as possibilidades possíveis para que ela possa se preparar para cada uma delas. Então é isso, né, que eu estou falando da falsa sensação de controle. É a pessoa achar que pensar em todas as possibilidades vai deixar ela mais preparada. E o que acontece muitas vezes, se você inclusive conseguir, faça esse exercício aqui agora comigo. Se você conseguir lembrar da última situação em que você tentou se preparar excessivamente para uma situação, me conta aqui nos comentários, inclusive, como foi essa situação. Se você realmente sentiu que você estava tão preparado assim, ou se chegou lá na hora, você ainda acabou ficando, às vezes, né, meio perdido, sem saber o que fazer, ou talvez até meio ansioso. Por que ansioso, inclusive? Você querer se preparar em excesso te deixa muito ansioso. É como se você pensasse em todas as possibilidades, pensasse, né, até mesmo de uma forma, inclusive, catastrófica, pensando que o pior pode acontecer. E aí, adivinha, se você tem todos esses pensamentos na sua cabeça de preocupação, quando chegar na hora daquela situação, você vai estar ansioso. E a ansiedade, ela faz o que? Ela atrapalha. Ela vai te atrapalhar, inclusive, para fazer aquilo que você precisa. Então, querer se preparar demais só aumenta a sua ansiedade, muitas vezes. É óbvio que aqui tem um meio termo. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação, vai dar uma palestra. De fato é importante que você se prepare, né? Você pode preparar o material que você vai falar, ensaiar algumas vezes o que você gostaria de falar. Porém, se você faz isso de forma excessiva, fica se preparando em excesso e se preocupando com aquilo excessivamente, isso vai te deixar ansiosa. E adivinha, na hora da palestra, a chance é enorme de você ficar ansiosa e acabar se perdendo e acabar não conseguindo fazer da forma como você gostaria. Então, se preparar em excesso, né, no sentido de ficar preocupado demais com aquilo e querer fazer de tudo que está ao seu alcance para se preparar, pode ser uma coisa muito mais negativa do que positiva. Então, é importante ter um equilíbrio nisso. Mas então, aqui agora eu mencionei algumas das crenças, né, que são 3 por sinal. A da responsabilidade, né, então achar que se preocupar é sinônimo de responsabilidade. Achar que se você se preocupar demais, você vai estar mais preparado. Ou, por último, acreditar que você vai ter uma resposta por ficar pensando excessivamente, se preocupando ou remoendo aquilo de forma excessiva. Tá bom? Bom, então essas são algumas crenças, né, que está aí por trás dessas preocupações excessivas ou dessa ruminação também. E se você tá gostando desse vídeo aqui até o momento, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe também que se preocupa excessivamente ou que fica ruminando muitas coisas, que eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, combinado? Mas então agora eu vou te dar aqui algumas estratégias de como lidar com essas preocupações excessivas ou com essa ruminação. Tá? O que você vai fazer? Essa técnica se chama técnica do momento da preocupação. Então, como o próprio nome fala, você vai tirar um momento para se preocupar. Esse momento pode ser no final do dia, né? Na verdade, até melhor que seja no final do dia, porque qual que é a ideia? A ideia é que você, ao longo do seu dia, anote as preocupações que vier na sua cabeça. Então, veio uma preocupação, anote. Veio outra preocupação, anote. Apenas anote. E deixe elas para que você pense sobre elas mais tarde, no final do dia. Então, a ideia aqui é que você anote uma preocupação e tente olhar para ela pensando, mais tarde eu vou resolver, mais tarde eu vou lidar com isso. Então, organiza um bloco de notas aí no seu celular, vai anotando todas essas preocupações que vierem na sua cabeça ao longo do dia. E ao invés de você se engajar naquele momento ali e já ficar se preocupando, tenta deixar ela de lado ali, se lembrando que mais tarde você vai, né, olhar para aquilo, mais tarde você vai tentar lidar com aquilo. O fato de você saber que mais tarde você vai tirar um momento para isso, fica mais fácil de você conseguir deixar essas preocupações de lado naquele momento que elas vêm na sua cabeça, tá bom?
E aí, quando chegar então, né, no final do dia, no final do seu expediente de trabalho, ou até mesmo à noite, tira ali um tempinho para você se preocupar, né? Tira em torno de uns 15 a 30 minutos, mais ou menos, determine esse tempo específico, né, para que você possa ter o seu momento de fato da preocupação. E aí, quando você olhar ali para sua lista de preocupações, você vai se fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é: como que eu me sinto agora em relação a tudo isso que eu anotei aqui, em relação a essas preocupações? Por que essa pergunta ela é importante? Muito provavelmente você vai perceber que algumas das preocupações que você anotou ali, elas já não te preocupam mais. Né? Você anotou aquela preocupação no mesmo dia, só que agora ela já nem tá mais te preocupando, é uma coisa que já se resolveu ou que passou. Então você começa a enxergar aqui que você não precisa se preocupar com tudo, porque algumas coisas elas são transitórias, né? Passam rápido e você não precisa se preocupar excessivamente com tudo. Então aqui você já começa a mudar a sua percepção em relação a essa questão da preocupação ou da ruminação. A outra pergunta para você se fazer é: essas preocupações seria algo produtivo? É algo que eu consigo fazer algo para lidar com isso? Eu consigo resolver ou ter um plano de ação para lidar com ela? Então, se for uma preocupação produtiva, no sentido de você conseguir fazer algo a respeito, elabore um plano e faça algo a respeito daquilo. Por exemplo, se preocupar com a prova. Quando você se preocupa com a prova, você consegue fazer algo a respeito disso, que é organizar, separar os materiais que precisa estudar e começar a estudar de fato. Então, você consegue ter um plano de ação para lidar com essa preocupação. Isso é uma preocupação produtiva. Agora, se é uma preocupação improdutiva, ou seja, uma preocupação que você não consegue fazer nada a respeito, aqui a ideia é que você tente então entender isso, que nossa, ok, eu estou me preocupando, mas eu não consigo fazer nada a respeito disso agora, e que assim você diminua toda essa preocupação em relação àquilo, ok? Então tente diferenciar isso. Se é algo produtivo, ok, faça algo a respeito. Se não for, se for algo improdutivo, tenha isso em mente, que é uma preocupação que não vai te levar a lugar nenhum. E por último, né, a terceira pergunta para você se fazer é: como eu posso resolver esse problema? Então, você definiu que é uma preocupação produtiva? Como você pode agora resolver isso? Tente elaborar um plano de ação, uma estratégia de fato para que você possa lidar com essa situação que está tanto te preocupando. Aqui no meu canal, inclusive, tem um vídeo onde eu explico sobre como resolver qualquer problema. Então, esse é um vídeo que você pode conferir para você conseguir solucionar os seus problemas, encontrar, inclusive, né, uma forma de resolver, de lidar com aquilo. Eu vou deixar o link dele aqui para que você possa estar verificando esse vídeo. Combinado? Mas então era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém e se inscreva no meu canal também, porque a cada 15 dias a gente tem um vídeo novo por aqui. Combinado? Então era isso, te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo comportamental e até a próxima!